E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam tudo ok. Nós vamos passar para a nossa próxima aula aqui do nosso curso de matemática e nós vamos falar hoje sobre segmentos tangentes à circunferência e sobre quadriláteros circunscritíveis, tá legal? Então, beleza, Então, vamos lá aqui trazer para nós o que seria um segmento tangente, né? Então, a gente sabe o seguinte, o segmento tangente, ele é aquele segmento que ele tem apenas um ponto em comum com a nossa circunferência, no caso aqui, tá bom? Então, por exemplo, esse segmento maior, essa semirreta PA, ela tem apenas, um ponto em comum, né? Então, vamos dizer que isso aqui seja uma reta R e essa aqui de baixo seja uma reta S, tá legal? A reta R, ela tem apenas um ponto em comum com a circunferência, que é esse ponto A. A reta S tem apenas um ponto em comum também com a circunferência, que é esse ponto B aqui. E aí é o seguinte, do mesmo ponto partem então aqui duas retas que são tangentes à minha circunferência, e aí o que acontece, tá legal? Eu posso formar essa minha figura geométrica aqui, PAOB, né? E o que que, o que que vai acontecer? Qual vai ser a relação que existe entre essas retas e esses pontos? A relação é justamente essa aqui. O segmento PA, ok? O segmento PA, ele é congruente ao segmento PB. O segmento PA, ele é congruente ao segmento PB. Ou seja, ambos têm a mesma medida, tá bom? Então essa daí é a primeira regra que você precisa ter no teu coração, que é o quê? A partir de um ponto saem duas retas que são tangentes a uma circunferência. Então, a distância entre o ponto até o ponto em que essa reta tangencia a circunferência, ele é congruente à distância desse mesmo ponto até o outro ponto da outra reta que tangencia a circunferência, tá legal? E aí, uma outra propriedade também muito notável são os quadriláteros circunscritíveis. Então, o que seria um quadrilátero circunscritível? O quadrilátero circunscritível, ele é aquele quadrilátero que no seu interior ele possui uma circunferência, tá legal? Então aqui eu desenhei um quadrilátero qualquer, tá? Então vocês ignorem um pouco o meu desenho aí, tá? Eu tive que fazer uma extensão da reta para poder me guiar. Então, eu tenho esse quadrilátero A, B, C, D. Dentro dele, eu tenho uma circunferência, tá bom? Então, isso é circunscritivo, ou seja, circunscrito a uma circunferência. Então, significa que no interior desse quadrilátero, eu consigo desenhar uma circunferência bacana aqui. E cada lado desse meu quadrilátero ela vai tangenciar a circunferência em um ponto, tá bom? Em um ponto. Só lembrar da definição que tangente é aquela reta que possui apenas um ponto em comum com, no nosso caso, a circunferência aqui. E então, como é que eu faço para poder, como é que eu sei, quando aparecer uma questão, como é que eu consigo deduzir que esse quadrilátero aqui, ele é circunscrito a uma circunferência, tá? Quando eu tiver a seguinte propriedade, veja bem, a soma de dois lados opostos, ela precisa ser igual à soma dos outros dois lados opostos. Então, aqui eu escrevi aqui para nós, ó. Então, veja bem. Aqui eu tenho, então, o meu lado AB, certo? O meu lado AB, mais o meu lado DC, ó. Perceba que esses dois são opostos, né? É igual ao meu lado AD, mais o meu lado BC. Então, isso daí é uma propriedade que me garante que esse quadrilátero ele é circunscritível a uma circunferência. Tá legal? Beleza, então. Então, vamos ver aqui algumas aplicações desses conceitos que nós vimos agora.
Então, dois exemplos aí bem de boa para nós apenas exercitarmos e vermos uma aplicação prática desse conceito que nós vimos, tá? Então, eu tenho aqui, para acharmos o valor de x, eu tenho no item A, eu tenho esse quadrilátero aqui. Então, esse quadrilátero, como é que eu faço, né? Para poder achar esse meu valor de x aqui. Então, perceba o seguinte, eu tenho dois lados opostos, ó, que é o CE e o FD. Então, essa soma aqui, ó, de CE mais FD, ela precisa ser igual a CF mais ED, tá bom? Então, a partir disso que eu vou conseguir achar o meu valor de x. Então, vamos lá. Quanto que mede o meu lado CE? Então, 5 mais FD, 8, igual a CF, que é o x que eu quero achar, mais ED, que vale 6. Então, beleza, aqui eu caí numa equação do segundo grau, fica bem fácil de resolver, não é mesmo? Então, 5 mais 8 dá 13, igual a x mais 6. Tá legal? E aí, eu isolando o meu valor do x, então eu vou só reescrever aqui de outra forma. X mais 6 igual a 13. Subtrair o 6 de ambos os lados da equação, vai ficar x igual a 13 menos 6. Então, x vai ser igual a quanto? Igual a 7. Então, esse aqui é o meu valor do meu x. Então, x igual a 7, tá bom? Uma aplicação aí bem fácil, bem direta. A outra questão pede para nós acharmos o x nessa situação aqui. Então, perceba bem, eu tenho um ponto que eu vou chamar de ponto P. Desse ponto saem duas retas que eu posso chamar de T e U, certo? E essas duas retas elas são tangentes a uma circunferência. Então, eu já sei que esse lado aqui, do ponto P até esse ponto onde tangencia a circunferência, que eu vou chamar de PB, ele vai ser igual ao lado P e até o ponto onde tangencia a circunferência, que é o ponto A. Então, igual a PA. Beleza? PB igual a PA. E aí eu tenho, então, quanto que vale PB? 5x menos 7, igual a PA, 2x mais 20. Então, isso aqui eu caio novamente numa equação do segundo grau. Então, faço 5x menos 2x igual a 20 mais 7. 5x menos 2x é 3x, igual a 20 mais 7 dá 27. Então, x é igual a 27 dividido por 3, que é igual a 9. Tá legal? Então, esse aqui é o meu valor do meu x aí, tá bom? Bem tranquilo, bem simples, né? Então, guarda com você essas informações aqui, tá? A primeira delas é quando eu tenho um quadrilátero que ele é circunscrito a uma circunferência, a soma dos lados opostos é igual à soma dos outros dois lados opostos. Então, isso aqui diz é o AB mais DC igual a AD mais BC. E quando eu tenho, então, uma circunferência, um ponto, e duas retas que tangenciam essa circunferência, né? Essas medidas do ponto onde é tangente até o ponto que é comum é igual ao outro lado, né? Então, PA é igual a PB, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A dica de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Muito obrigado por você ter visto até aqui. Então, um forte abraço. Até a próxima e valeu!